falei sobre a importância de entender que existem dois perfis de profissional. Existem dois perfis de dentista e que um perfil vai ter resultado, tem a possibilidade muito maior, muito potencializada de ter um resultado do 25 em 1, de 25 mil reais por equipe no seu consultório todos os meses e muito mais, né? Ou seja, tem um perfil de profissional que pode crescer, que é o perfil em T. Então, existe o perfil, vamos colocar aqui, ó, perfil. Dois perfis, o perfil em I e o perfil em T. O perfil em I é I de intuitivo, intuitivo. E o perfil de T é o dentista total. O intuitivo, quem é o dentista intuitivo? É aquele que tem uma expertise, então ele tem um conhecimento aprofundado numa área, que é a área técnica, que é a área dentro da odontologia. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, técnica. Por exemplo, o ortodontista. Então, é um ortodontista que sabe muito de ortodontia, está sempre se especializando, se atualizando, participando de cursos, congressos, lives, tudo dentro da ortodontia, mas todas as outras áreas do seu consultório, ele trabalha de forma intuitiva. Ou seja, a gestão não sabe como fazer e faz do jeito que acha, ou que um amigo falou para fazer. Então, vai levando a gestão, sabendo que precisa aprender mais, mas não sabe. Marketing, divulgação, não faz divulgação. Ou quando se arrisca a fazer alguma coisa, não tem resultado. Então, esse é o dentista intuitivo. Né? Intuitivo porque todas as outras áreas, ele usa a intuição para resolver. Não sabe contratar funcionário, não sabe nem que tipo de pergunta deve fazer numa contratação, qual o direcionamento que deve dar a ela. Então, não sabe nada sobre gestão de pessoas, também age de forma intuitiva. O dentista com perfil total, dentista total, que tem aqui o shape, o formato em T, esse é um profissional completo. Por quê? Ele tem uma expertise, pode ser a técnica. Então, vamos considerar aqui o ortodontista, que é ele que atende no mocho, né? Porque tem uma outra possibilidade aqui, que seria o dono de uma clínica, que não é ele que está no mocho o tempo todo. Então, ele pode ter uma outra expertise, ou na área de gestão, ou na área de marketing. Mas aqui vamos considerar, acredito que a maioria que está aqui comigo atenda os pacientes. Então, o perfil do dentista que pode crescer, que tem chance, que esse sim pode chegar no seu 25 em 1, ele tem outra característica. Ele tem uma expertise, vamos considerar a técnica odontológica, ele é um ortodontista que está sempre se atualizando, sempre buscando novas técnicas, ser sempre excelente no tratamento, no resultado para o seu paciente, porém, ele entende que as outras áreas no consultório ou na clínica dele são importantes também. Então, ele tem um conhecimento mínimo, por exemplo, de gestão. Ele tem um conhecimento mínimo aqui, por exemplo, de marketing. Dentro de marketing, o marketing digital, que hoje em dia é fundamental você ter um conhecimento mínimo sobre isso. Ele tem um conhecimento mínimo sobre vendas, que é nada mais, nada menos do que a capacidade, a habilidade de fechar tratamentos, de ter um sim do seu paciente, receber um sim. Todo mundo aqui quer receber um sim do seu paciente quando oferece um tratamento. É ou não é? Se na hora de uma consulta você fez aquele planejamento, deu o diagnóstico, faz a oferta do tratamento, o que é que você deseja ouvir do seu paciente? Vamos ver se é um sim ou se é um não. Eu sempre quero ouvir, claro, doutora, vamos começar agora. Esse é o momento, eu quero sim fazer o tratamento com a doutora, tá ótimo, vamos começar.
E aí o paciente vai lá, faz o pagamento e o tratamento é iniciado. Isso todo mundo deseja, mas para chegar até lá, precisa de uma consulta que converte. Você precisa trazer o sim do seu paciente. Você precisa conquistar esse sim. Então, o dentista total, ele tem essas habilidades básicas. Não precisa ter um conhecimento aprofundado em vendas, fazer cursos de vendas, não, mas é preciso entender qual é o tipo de comunicação que traz o sim e aplicar isso dentro da sua especialidade, dentro da técnica, dentro do tratamento que você está propondo para o seu paciente. E qualquer um pode aprender. Aí eu trouxe aqui o conceito que eu criei da fórmula do faturamento crescente, que é número de pacientes vezes a frequência com que eles retornam e vezes o ticket. Ticket é o valor cobrado do tratamento, é quanto você recebe, por exemplo, por paciente ou por atendimento. Esse é o ticket, é o valor. Vamos simplificar aqui para entender bem. O que fazer, Carla, para chegar no 25 em 1, para eu ter um faturamento sempre crescendo, sempre aumentando, porque isso é possível? Primeiro, número de pacientes é importante? Claro que é. Lógico que é. Quanto mais pacientes eu tenho, maior é o meu faturamento. Se você for bom em fechar tratamentos, se você entender um princípio básico de produtividade, por exemplo, sim. Número de pacientes a gente pode colocar como novos pacientes aqui, certo? Novos pacientes. Esse é um fator decisivo. O outro é a frequência com que os pacientes estão voltando no seu consultório. Será que você dá atenção a isso? Você sabe qual é a porcentagem dos seus pacientes que são fidelizados, que são fiéis a você? Se não sabe, deveria saber. Esse é um dado importantíssimo. Frequência. Fidelização. Isso aqui tem a ver com fidelização. É o valor cobrado. Quem sabe atrair novos pacientes para o seu atendimento e fidelizar esses pacientes, tem sempre uma agenda cheia. Afinal, pacientes fidelizados costumam indicar amigos e parentes para o seu dentista, porque gostam deles. Pacientes que retornam, que são fidelizados, eles indicam amigos e parentes para o seu dentista, ou seja, isso aqui vai sempre aumentando. Para conseguir novos pacientes, Carla, o que é que eu faço? Existe redes sociais, de forma orgânica, de forma paga. Só rede social, Carla? Não. Parcerias. Existem várias formas de você atrair novos pacientes. Novos pacientes, ok. Fidelização. A última variável aqui a ser mexida, a ser alterada, é o valor. Por quê? Isso aqui tem que ser uma consequência do trabalho de atração de novos pacientes e de fidelização. Quando eu falo de fidelização, eu trouxe o conceito do balde furado. O balde é o seu consultório. Os novos pacientes são a água que está enchendo esse balde. Então, eu quero um balde cheio, eu quero uma agenda cheia, Carla. O que eu faço? Eu preciso de pacientes. Os pacientes são a água. Então, eu ligo lá uma torneira, uma mangueira e coloco a mangueira aqui dentro do balde. E o balde vai enchendo de água. Se o balde estiver muito furado, o que acontece? A água escapa pelo balde furado. Os novos pacientes estão entrando. Só que, se eles estão escapando aqui pelos furos do balde, o que acontece? Esse balde não enche. Se eu abrir mais a torneira, para eu abrir mais a torneira e trazer mais água para cá, nossa, Carla, não está enchendo. Tá indo muita água embora. Uma das formas de eu encher o balde é o quê? É eu colocar mais água aqui dentro, concorda?
mais água. Eu abro mais lá a torneira, gasto mais água, preciso de mais energia para fazer o balde encher. Uma outra possibilidade é o quê? É eu tampar os furos, não é? Se eu tampar esses furos aqui, ó, ao invés de 3 buracos no balde, se eu tiver um só, concorda que com a mesma quantidade de água eu vou encher esse balde? Aí eu consigo encher. Por quê? Porque menos água está escapando. Assim é a nossa agenda, a sua agenda. O que acontece? Se você tem indicação, por exemplo, de outros colegas, de pacientes que vêm no seu consultório, e você atende, faz um tratamento com esse paciente e nunca mais fala com ele, ele foi embora e você deixou ir. Se você não tem nenhuma estratégia de fidelização, ele vai embora e não volta mais. E aí você precisa sempre trazer mais. Ou seja, sempre de mais indicações, de novos pacientes. Ou quem está nas redes sociais, sempre trazendo gente nova. E cadê aquele que já te conhece, que já foi atendido por você e que não voltou mais? E eu digo que a culpa não é do paciente que não voltou com você. A culpa dele não ter voltado com você não é dele. Ah, Carla, mas eu tô lá no meu consultório, o paciente volta quando ele quiser. Eu falei para ele que ele tinha que voltar, ele que não voltou. Mas o que você fez ativamente para ele voltar? Que estratégia você está usando de fidelização com esses pacientes? Não tem milagre, não tem fórmula mágica. A fórmula do faturamento crescente não é uma fórmula mágica. O que é a fidelização? Fidelização, vamos colocar aqui, ó. Fidelização é igual a relacionamento, que é igual a valor. Está aqui a base, o conceito para você fidelizar o seu paciente. O que é fidelizar? É você falar para ele voltar daqui 6 meses e ficar esperando? O paciente ser fiel a você? Quando a gente fala em fidelizar, em fidelidade, a gente está falando em fidelidade. Quando é que um relacionamento dá certo? Existe fidelidade, vamos ver, o casal é fiel, o marido é fiel à esposa, a esposa é fiel ao marido. Fidelização, fidelidade, relacionamento é relacionamento. Então, primeiro ponto, isso aqui, ninguém pode duvidar disso, principalmente quem tem um relacionamento sério. Só existe fidelidade entre um casal, entre duas pessoas, se existir um relacionamento. As pessoas precisam se relacionar, certo? Isso é básico. Só que não é qualquer relacionamento. É um relacionamento que traga valor, que gere valor. Então, o marido precisa valorizar a esposa e a esposa valorizar o marido. Esse é um relacionamento saudável. É um relacionamento que tem fidelidade. Então, quando me perguntam, Carla, qual é a estratégia de fidelização? Não tem formulazinha pronta. Existem várias formas de você fidelizar o seu paciente. É entender como é que você vai se relacionar com ele e não terminar aqui. Deixar ele embora e pronto, tchau. É falar com ele. Valor, olha aqui, ó. Não só falar com ele, não só telefonar para ele no momento de agendar um retorno. Eu não sei se alguém daqui faz isso, mas isso é muito comum. Carla, mas 6 meses depois eu sempre ligo para os meus pacientes para agendar um retorno. E poucos agendam, nossa, eles não marcam consulta. É muito difícil. Essa não é uma boa estratégia de fidelização. Por quê? Porque você só se lembra desse paciente quando você quer algo em troca. Quando você quer um agendamento em troca. E o paciente não é bobo. Ele sabe disso. Então, muitas vezes, ele não agenda. Porque lá
no subconsciente dele, ele entende assim, puxa, mas a doutora nunca me liga, nunca me mandou um WhatsApp, agora me mandou dizendo que preciso cuidar da saúde, preciso agendar uma consulta. Ah, não vou não. Não vou daqui uns meses, quem sabe. Isso não é gerar valor, ó. Isso não é gerar valor. Então, é você pensar, e eu faço os dentistas pensarem. Eu não dou tudo pronto. Olha, você faz isso, isso e isso. Não, porque depende de cada caso, depende de cada realidade. Eu dou exemplos, porque nós fazemos muito isso nas nossas clínicas. Ações de fidelização. E aí, cada dentista tem a sua ideia, tem ideias diferentes. Por quê? Porque entendem o conceito. Vou dar alguns exemplos aqui, uns direcionamentos, tá? Mensagem de feliz aniversário é gerar valor. Na verdade, você precisa estar aparecendo para o seu paciente para fidelizar. Quando eu falo em relacionamento, em casamento, não existe casamento sem que o marido e a mulher, sem que o casal, sem que as duas pessoas se falem, certo? Se relacionem, se vejam. Então, dentro das estratégias de fidelização, o que é que está? Você aparecer para a pessoa, agregando valor. Então, uma mensagem, por exemplo, de feliz aniversário, agrega valor. Se você estiver nas redes sociais e aprender a fazer, por exemplo, um anúncio, pouco investimento, muito simples de ser feito, um anúncio só para os seus pacientes, com uma mensagem de valor, agregando valor, você aparecer para eles ali na rede social que ele está, você está se relacionando. Aí, quando você mandar uma mensagem para ele de está na hora de retornar, venha cuidar da sua saúde, eu posso te ajudar nisso, ele vai ver você com outros olhos. Primeiro, ele vai estar sempre se lembrando de você. Por quê? Porque você tem estratégias de fidelização. E isso pode ser feito de diversas formas. Mas o conceito é: apareça com frequência para os seus pacientes. Não deixe eles escaparem aqui do balde e irem embora. Quantas vezes a gente vê um dentista fazendo um novo curso, por exemplo, fazendo lá um curso de harmonização, vou dar um exemplo básico aqui, faz o curso, investe dinheiro, investe alto, investe tempo, mas não investe energia em comunicar a todos os seus pacientes que está fazendo aquela área agora no seu consultório, que tem uma atividade nova ali. Ou quando traz um colega, por exemplo, um ortodontista, para fazer ortodontia ali no seu consultório ou na sua clínica. Isso eu estou falando de algo bem básico. É relacionamento, é você conversar. Porque um consultório só cresce, isso eu quero que vocês entendam. Não sei se já ouviram alguém falar isso alguma vez, mas as grandes empresas estão fazendo isso demais, estão de olho nisso aqui hoje, que é a fidelização. Empresa que cresce, que é grande, se preocupa demais com a fidelização. E nós, dentistas, e vocês, dentistas, não olham para isso. Não como deveriam olhar. E deixam seus pacientes irem embora. Tem dentistas que vêm falar comigo com uma carteira de clientes de 10 mil contatos. Com 10 mil contatos. E com dificuldade no seu consultório. E aí eu pergunto, como é que um dentista que 10 mil pessoas já passaram no seu atendimento está com dificuldade? Cadê a fidelização? Zero de fidelização. Aí tem dificuldade. Então, não é só atrair novos pacientes. É também trazê-los de volta. O que eu quero falar de novo aqui com vocês? Novidade, né? Tá bom, Carla. Então, a fórmula do faturamento crescente, vou até voltar aqui, ó. Fórmula do faturamento crescente.
é igual a número de pacientes vezes frequência vezes o valor. Como assim novos pacientes? Como trazer novos pacientes para o meu atendimento, Carla? Como? Essa é uma pergunta que eu escuto demais. Ou então, Carla, tem menos pacientes por aí. Os pacientes, não sei, os pacientes sumiram. Acho que estão indo lá para as franquias, para as clínicas grandes. Os pacientes estão sumindo. Cadê eles? Como chegar até eles? Como atrair esses pacientes para o meu consultório, para o seu consultório? Como fazer isso? E eu vou falar aqui de um conceito que baseia todo o marketing das nossas clínicas e todas as estratégias de marketing que eu ensino para os dentistas. Que em março de 2021, nós batemos nas clínicas um recorde de atendimentos. 4.101 atendimentos nós realizamos nas clínicas. Foi o nosso recorde de todos esses 25 anos que eu estou na odontologia. O que explica isso? O que explica isso é estratégia certa de marketing e de divulgação. Por quê? É importante entender onde é que estão os seus potenciais pacientes, os seus futuros clientes. Onde é que eles estão? Como chegar até eles? Tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar, um livro de negócios que chama A Estratégia do Oceano Azul. Nesse livro, o que o autor ali fala? É um livro de negócios. Ele fala que quando você tem um negócio, existem 2 lugares em que o dono de negócio pode estar em relação à divulgação, em relação à sua concorrência, em relação aos seus clientes. Então, vamos lá. O livro chama A Estratégia do Oceano Azul. Se alguém quiser procurar, procure lá. Então, existe aqui, ó, o Oceano Azul, e vou escrever aqui em vermelho. O Oceano Vermelho. Oceano Vermelho. Quem está aqui no Oceano Vermelho é quem está competindo aqui com a concorrência. É quem está preocupado com a concorrência. O Oceano Vermelho o vermelho vem ali de sangrento, vem de guerra. Então, quem está aqui está na guerra de preços, por exemplo. Está aqui muito preocupado com a concorrência, está competindo com o outro dentista aqui. Quem está aqui no Oceano Azul é um lugar tranquilo. É um lugar sem concorrência. Simples assim. Nesse lugar está a maioria das pessoas que podem ser seus pacientes. A maioria. Como assim, Carla? Eu vou trazer aqui um conceito para vocês. Deixa eu ver onde é que eu vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui. Do iceberg de clientes. Vamos desenhar aqui um iceberg. Desculpa, meu iceberg parece um triângulo aqui, mas vamos considerar que aqui seja a água, ó, e o iceberg. O iceberg de clientes diz o quê? Isso aqui é para responder, Carla, como é que eu consigo novos pacientes? Da onde vêm essas pessoas? Porque eu tenho dificuldade. O que diz aqui a estratégia do Oceano Azul em relação ao número de novos pacientes para o seu negócio, para qualquer negócio, não só para odontologia, tá? Que o Oceano Vermelho é essa parte de cima aqui, vou desenhar em vermelho, ó. O Oceano Vermelho está aqui. Isso aqui corresponde a mais ou menos 10% dos seus potenciais pacientes. Seja na endo, seja na ortodontia, seja na reabilitação oral, seja na clínica geral. Isso é geral. Cerca de 10%
dos seus potenciais pacientes que precisam de você, que sabem que precisam, que estão procurando um dentista, tá aqui, ó. Corresponde a mais ou menos 10%. Então, é o quê? São aquelas pessoas, é a demanda que existe, ou seja, as pessoas querem. Então, 10% dos seus potenciais pacientes querem o tratamento. Então, é aquele que quer fazer agora um tratamento ortodôntico. Ele quer e agora. É só 10%. Ele quer, ele está com uma pulpite. Então, ele quer resolver isso e precisa ser agora. Ele tem urgência. Então, existe uma demanda pelo seu tratamento. Por que que aqui é o Oceano Vermelho? Por que que aqui é o Oceano Vermelho? Por quê? Primeiro, essa quantidade de pacientes é pequena. E segundo, para essas pessoas, já existem dentistas divulgando alguma coisa. Então, se as pessoas têm lá tá com dor de dente, é assim que o paciente fala, né? Doutora, tá doendo meu dente. Se ele digitar lá no Google dor de dente, dentista, estou com dor de dente, o que fazer? Dentista em Campinas, dentista em São Paulo, dor de dente. Ele vai achar já alguns dentistas que já estão se posicionando ali no digital, por exemplo. Tá? Então, por que o Oceano Vermelho? Porque já tem gente ali divulgando o que faz e as pessoas estão procurando e querem agora. Essa quantidade aqui é pequena. Então, se você for competir aqui, ou seja, vai lá na rede social, por exemplo, e faz um post chamando para uma consulta. Não agrega valor. Lembra que eu falei ali atrás do valor? Post que fala só de agendamento de consulta não agrega valor a ninguém. Que valor tem ali? Você só está passando, só está mostrando ali que você é dentista. Mais nada. Esse tipo de publicação talvez chame atenção para essa turma aqui, que precisa agora, e que quer fazer agora. Então, se você ficar simplesmente nesse grupo aqui, de pessoas esperando as pessoas chegarem porque elas estão precisando de você, muito provavelmente o seu resultado vai ser baixo. Por quê? Porque todos os dentistas estão em busca desse pessoal aqui. Porque não sabe fazer divulgação, porque não sabe chegar nos outros pacientes todos ali potenciais que existem. E por isso as agendas ficam vazias. O paciente que me procure. Ele que quer fazer o tratamento ortodôntico, ele que me procure, que me ache aqui. Mas como é que vai achar? Ele vai achar quem tiver mais visibilidade. Ou no digital, ou uma fachada na rua. E quem não tem isso? Aí vem a parte de baixo do iceberg. Vamos lá. Que aí que fica legal. Aqui está 90% dos seus futuros pacientes. Dos seus potenciais pacientes. Aqui a gente divide em dois, ó, 20% nessa regiãozinha aqui, 20%, e aqui 70%. 20% de acordo com a estratégia do Oceano Azul, o livro, 20% dos seus futuros pacientes sabem que precisam, mas não agora. Não agora. Não tem pressa para começar um tratamento. Não tem muito paciente assim? Que até vai numa consulta com você, sabe que precisa fazer o tratamento, mas não agora? Então ele sabe, ele já procurou um dentista, sabe que precisa fazer uma endo, mas está lá, está empurrando lá para frente, está deixando para frente. Acho que não vou fazer agora não, por diversas razões. Então aqui, quando você entende que o que falta para esse público é urgência, você se comunica com ele através da urgência. Então, como falar, por exemplo, nas redes sociais com esse grupo aqui? Entendendo qual é a demanda e trazendo a urgência.
Então, do que é que esse grupo precisa? Vamos colocar aqui um exemplo. Quem faz harmonização facial, harmonização, ele quer fazer, é o desejo, mas não, agora não. E aí, como trazer a urgência para a harmonização? É o quê? É falando do desejo dele e que quanto mais rápido, quanto antes ele resolver esse desejo, ele realizar esse desejo, antes ele vai ser mais feliz, vai aumentar a sua autoestima, ele vai realizar aquele sonho, que ele tem a possibilidade de fazer isso agora, e é com você, que é um procedimento simples, que é isso, que é aquilo, e fala das vantagens, mas trazendo a urgência. A urgência na ortopedia, por exemplo, a urgência na odontopediatria, a urgência em tratar de uma endodecido. Muitas mães levam seus filhos ao odontopediatra e precisa fazer uma endodecido e acabam deixando para mais tarde. Será que trata? Esse dente vai cair? Né? Será? Não sei. E acaba deixando. Então, aqui é trazer um sentimento de urgência. E nesse último grupo aqui, que é o maior, que é cerca de 70% dos seus futuros pacientes, são aqueles que não sabem que precisam, mas precisam de você. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que precisa de tratamento e que é o tratamento que você sabe oferecer, que precisam, mas não sabem que precisam. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Pacientes que têm sangramento gengival, sangramento espontâneo, localizado. Muitas vezes, muitos por aí, com certeza, não sabem que podem ter um problema muito sério, muito grave, periodontal, e que precisa ser tratado já. Não sabem das consequências de não tratar. Na ortopedia, muitas mães não sabem que existe um limite de idade para fazer um determinado tratamento. E nem que os filhos precisam passar com ortodontia, com um ortodontista bem cedo, bem pequenininhos. Então, existe um grupo enorme aqui, cerca de 70% das pessoas não sabem que precisam de você, mas precisam. Como usar isso? Nas redes sociais é muito poderoso. Por quê? Porque as pessoas estão ali nas redes sociais e rapidinho, né, rolando ali o feed do Instagram, do Facebook, quando elas percebem que alguém está falando de um problema que elas têm, está falando diretamente com elas, elas param ali para ver. E quando é que você faz isso? Você faz isso para atingir esses 90% de pessoas que ninguém está atingindo. Quando você entende que é isso que vai trazer resultado para você, você aplica isso, pode ser nas redes sociais, pode ser em outros canais também de atração de pacientes. Você falar com aquelas pessoas que a sua concorrência não está falando. E aí você está no Oceano Azul. Então, vamos colocar aqui, ó. Oceano Azul. Por quê? Porque a concorrência não olha para esse grupo. A concorrência, a divulgação aí de clínicas, de franquias, está olhando só para esse grupinho de cima aqui de 10%, ó. Por quê? Fazem divulgações diretas. Não fazem uma divulgação baseada em valor, em relacionamento. E quando você entende que esse é o tipo de conteúdo, de comunicação que vai trazer novos pacientes aqui, ou seja, criando relacionamento e valor, você já gera credibilidade aqui e o paciente já vem praticamente fechado com você. Fica muito mais fácil fechar tratamentos. Então, na verdade, entendendo que existem 3 tipos de futuros pacientes distintos aqui, o ideal é pensar em cada um deles.
Como se comunicar com cada um deles? Carla, nossa, mas isso é muito difícil. Não é. Na verdade, é só entender que problema você resolve, que problema aquela pessoa tem, que você pode ajudar. E fale sobre isso. E fale sobre esse problema. Escrevendo ou em forma de vídeo, enfim, dependendo do canal de atração de paciente, você vai falar disso de uma determinada forma, num determinado formato. Sempre pensando algo de valor. Se for só um post, tipo, que eu chamo de panfletar nas redes sociais, que é simplesmente um post lá, clareamento dental, agende uma consulta, ou então aqueles posts Invisalign Day, bichectomia Day, enfim, que isso não agrega valor, definitivamente, não é isso que eu ensino ninguém a fazer. Agregando valor, entendendo que o seu público está lá, é ótimo. É isso aí. Você precisa estar onde o seu público está. E com a comunicação adequada para atrair. Porque o que eu vejo muito são dentistas que começam a fazer divulgação, entram aí, principalmente hoje em dia em redes sociais, né? Que tem várias redes sociais, e não sabem o que fazer ali. E ficam olhando o que os outros estão fazendo. Olha aqui, ó, o Oceano Vermelho, ó. Fica olhando o que os outros estão fazendo. Ah, estão fazendo o quê? Estão dançando lá no TikTok. Então, Carla, eu tenho que fazer igual? Dançar lá no TikTok? Ao invés de entender o seu negócio, ao invés de entender onde está o seu público, que tipo de comunicação agrega valor e gera relacionamento. Tudo precisa ser baseado nisso. Se você for trabalhar com uma agência, tudo bem, mas você precisa saber o conceito, precisa saber qual é a base, qual é a comunicação que agrega valor. O que é que aquele post vai dizer? O que é que você vai dizer no vídeo, por exemplo? Por que vídeo? Por que post? Em que momento um, em que momento outro? A agência não vai saber disso. Tá? Ela não sabe. A agência está acostumada aí a fazer divulgação de produto. E a gente não oferece produto. É serviço. Depende de credibilidade. Serviço não é comparável. Quando você começa a se comunicar agregando valor para as pessoas, o seu preço, né, o valor do seu procedimento, já não consegue mais ser comparado com o de outros colegas. Por quê? Porque você já começa a ser visto como alguém de mais valor. E as agências, na maioria das vezes, eu já trabalhei com várias agências, não sabem isso aqui. O que elas sabem fazer é a famosa panfletagem nas redes sociais, que é fazer um post com o máximo com uma foto sua, ou nem isso, uma foto comprada lá do Google, ou nem comprada ali, que está disponível, gratuita, e coloca ali uma comunicação, enfim, fala das especialidades, fala de técnica, e não é isso que agrega valor. Então, é importante, o dentista pode fazer sim, vai precisar ter a atitude de ir lá e fazer, né, começar a fazer. Isso demanda um pouquinho de tempo, tem que ter dedicação, tem que aprender, né? Nada acontece do dia para a noite e é rápido e é fácil. Mas, como eu estou na prática, né, e a base da nossa divulgação nas clínicas é essa aqui, então eu ensino isso de uma forma mais simples possível para o dentista. Então, para o dentista não precisar de uma agência. E aí não precisa de uma agência, tá? Mas se quiser trabalhar com agência, realmente aprenda antes. E aí você vai ter muito menos prejuízo, porque você já vai saber direcionar as publicações da agência ali no seu perfil, tá bom? Muitas vezes, o paciente chega no nosso consultório, isso acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com você também, e com todos os colegas que estão aqui, e ele
tem desejos, principalmente relacionados à estética, mas não pergunta. Por diversas razões, às vezes tem vergonha de perguntar, às vezes porque acha que é muito caro, que vai estar fora do orçamento dele, que não vai poder pagar. Então ele nem pergunta. Qual é a pessoa, por exemplo, que não gostaria de ter os dentes mais claros, de fazer um clareamento, de clarear os sorrisos, o sorriso? Eu acredito que a grande maioria queira, mas a grande maioria não pergunta sobre isso numa consulta. E por que é que o dentista não oferece? Só que precisa saber como oferecer isso de forma a trazer o sim do paciente. E você vai estar oferecendo algo que vai ser bom para ele. Um clareamento aumenta a autoestima. Um tratamento estético qualquer aumenta a autoestima. Muitas vezes o paciente tem uma sensibilidade muito grande nos dentes, por exemplo, mas ele não foi no seu consultório por causa disso. Foi por uma outra razão, procurando, sei lá, ortodontia. E essa sensibilidade grande que ele relatou para você numa conversa descobriu, você poderia direcionar, por exemplo, para um tratamento com laser. Fazer uma laser terapia para redução de sensibilidade, enfim. E não oferecer isso, você tira a chance daquela pessoa de receber aquele tratamento que vai ser bom para ela. Então, o que eu oriento sempre? Qual é sempre a minha direção? E sempre foi assim que eu trabalhei, e é isso que eu oriento os dentistas da minha equipe e todos os meus alunos também. É oferecer sempre dentro da ética aquilo que você acredita que vai ser bom para ele, para a vida dele, para a qualidade de vida, para a felicidade, para a autoestima. Então não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Quando você não oferece, você deixa de proporcionar algo a mais na vida dele. Então, quando você muda a forma de pensar, isso é uma forma de pensar. Aí sim, você começa a oferecer. Só que, quando você fala isso, faz uma consulta estruturada, você tem muito mais chance de receber um sim do seu paciente. Eu sei que essa é uma grande dificuldade dos dentistas, por isso eu criei um roteiro. Tem um roteiro muito simples de ser aplicado pelo dentista de qualquer área na odontologia, que aumentam demais as chances de converter uma consulta num tratamento fechado. Quando você muda a forma de pensar, entendendo que o que você vai oferecer para ele vai ser bom para ele, vai agregar valor, olha o valor aqui, valor na vida dele, você não vai mais se sentir mal, porque você mudou a chave, você virou a chave lá dentro da sua mente, e aí você começa a oferecer para mais pacientes. Oferecer além. E isso, olha que interessante, quando o dentista fala além com o paciente, e não só sobre aquilo que ele veio fazer, a doutora está doendo o dente. Você vai lá e resolve só aquela dor de dente, só aquela pulpite, só aquele problema. E não oferece, por exemplo, e vê que ele precisa de uma reabilitação oral, que ele tem problemas ali oclusais sérios. E você deixa de oferecer isso, porque ele não veio buscar, você deixa de agregar valor. E o paciente não é bobo, o paciente percebe quando você faz um exame mais amplo e fala além daquilo que ele veio buscar, daquilo que ele foi buscar, para o bem dele. Ele percebe. Por isso eu sempre falo, é com ética. Quando eu falo de divulgação, quando eu falo aqui do iceberg de clientes, de comunicação nas redes sociais, é com ética. Não é para oferecer aquilo que o paciente não precisa, para alcançar aqui o 25 em 1, mas é dentro da ética. E aí, quando você entende isso e você vira essa chave, você começa a oferecer sim, por que não?
Não são todos aqui que vão dizer o sim para você, mas podem até não fazer o tratamento naquele momento, pode fazer alguns meses depois. Isso acontece demais. Por quê? Porque você já falou o que ele precisa de uma maneira estruturada, de uma maneira persuasiva, mas sobre algo que ele realmente precisa, que vai ser bom para ele.